Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido povo de Deus, Evangelho do dia, sábado, dia 17 de fevereiro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um cobrador de impostos, chamado Levi, sentado na coletoria. Jesus lhe disse: segue-me. Levi deixou tudo, levantou-se e o seguiu. Depois Levi preparou em casa um grande banquete para Jesus. Estava aí grande número de cobradores de impostos e outras pessoas sentadas à mesa com eles. Os fariseus e seus mestres da lei murmuravam e diziam aos discípulos de Jesus: por que vós comeis e bebeis com os cobradores de impostos e com os pecadores? Jesus respondeu: os que são sadios não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para a conversão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, o contexto litúrgico a ser discutido a cada dia da Quaresma é simplesmente fascinante. A cada dia temos uma nova bênção que Deus quer conceder a todos os seus filhos sem fazer acepção. Evidentemente que, para receber tais bênçãos, é preciso ouvir e praticar os mandamentos divinos. Hoje, podemos refletir sobre o vício, os pecados capitais, o hábito e as virtudes. Percebemos esta visão quando notamos o profeta Isaías chamar a atenção dos filhos de Israel em relação às suas práticas diárias. Isaías anuncia que a vida dos filhos de Israel está em desacordo com o que Deus espera de cada um deles. Estão vivendo de forma muito mais viciosa com os erros e injustiças do que como filhos do verdadeiro Deus. Assim, o pecado cria uma propensão ainda maior ao pecador. Gera-se o vício pela repetição dos mesmos atos. Temos um exemplo clássico no Evangelho de hoje daquilo do que Deus é capaz de realizar quando encontra um filho ou uma filha dispostos a ouvirem o chamado de Deus e a executar o que Deus lhe pede, especialmente em tempos quaresmais. Reparem bem que o pedido e a profecia de Isaías na primeira leitura de hoje realiza-se de modo muito claro, evidente no Evangelho. Certamente que é algo fabuloso, pois evidencia uma espécie de prova concreta da ação divina na vida de cada pessoa que se permite a conversão. Guardado os tempos históricos de Isaías a Levi, então veja só, Levi é um daqueles que Isaías diz que em certo período de sua vida está sendo levado pelas ondas da vida e estava em um caminho de vício terrível, correndo o risco de perder a sua salvação. A perdição do ser humano ocorre de várias formas. Uma delas é quando esta ou aquela pessoa se deixa levar pelos caminhos errantes da vida, cometendo vários tipos de pecados e acarretando assim na perda da graça de Deus. Segundo o Catecismo da Igreja Católica, os vícios podem ser classificados segundo as virtudes que os contrariam, ou ainda os vícios estão ligados aos pecados capitais, como nós vemos no Catecismo número 1866. Na visão do Catecismo, os vícios se tornam algo terrível e avassalador na vida de qualquer ser humano que o contrai, quando não encontram o seu remédio no tempo certo. Por isso, no início do tempo quaresmal, as leituras indicam que este é um tempo favorável da graça de Deus. É um tempo certo para o ser humano pensar na sua vida e se converter a Deus. Tempo oportuno para nos convertermos de modo sincero e verdadeiro ao chamado de Jesus. Como exemplo, olhemos a tradição bíblica com ênfase ao chamado de Noé, chamado de Abraão, Moisés e muitos outros que poderíamos citar, que teve coragem de ouvir a voz de Deus, abandonar a vida antiga
e seguir um novo caminho nos mandamentos divinos. E também em várias situações nos tempos de Jesus, como por exemplo no Evangelho de hoje, Jesus passa e chama Levi, que está na mesa de cobrança de impostos. Ou seja, se tratava de uma pessoa que possuía vários tipos de vícios injustos na área fiscal. Levi resolve ouvir o chamado de Jesus e segui-lo, pois fica claro naquela atitude que ele toma que ele quer ter uma nova vida a partir de então. O tempo da Quaresma é muito oportuno para tais ocasiões, pois Deus chama a todos os seus filhos a abandonar os seus vícios com o objetivo de terem novas práticas em suas vidas, as quais se tornarão em virtudes. Levi é uma prova clara do grande amor de Deus, pois além de ter abandonado a vida cheia de vícios e pelos méritos do preciosíssimo sangue de Jesus, ele se tornou em São Mateus, o autor do primeiro evangelho na Bíblia. Seguindo esta ótica e observando atentamente tais exemplos, podemos vencer os vícios da nossa vida diária, escutando a voz de Jesus e praticando os exercícios quaresmais. Deus abençoe você e toda a sua família.